Nossa. Oba! A gente vai fechar amanhã, né, desse segundo dia, recebendo o arquiteto Welton Santos, né, ele vai se apresentar melhor já daqui a pouquinho. E eu queria falar para vocês o seguinte: a gente vai ter essa apresentação, até peço desculpas de ter atrasado um pouquinho, porque a gente estava fazendo os acertos aqui de arquivos, etc. e tal. E eu queria aproveitar esses minutinhos, né, iniciais para falar o seguinte: a live anterior, né, com o Alexandre, nossa, gerou comentários lindos, eu vou colocar aqui, pessoal falando que... também do Guata, né, falando que parecia que o artista estava dentro da obra, né, que as cores eram alegres e vibrantes, né, projeto lindo, muito emocionante, dando os parabéns. E do Alexandre, o Ítalo Volpato, né, Juliana, todo mundo aqui falando maravilhosamente bem, né, desse trabalho. Trabalho ímpar, inovador, partilhado e inspirador, né? E dizendo que o Alexandre é enorme, é grande, né, em talento e humildade. Concordo plenamente, está aqui como colibri, né? E o Elton também, né, que falou que a energia biológica sendo liberada através das mãos, né? Então é isso, eu queria fazer esse registro, porque o nosso tempo foi tão curtinho, né? E aí não deu não consegui passar isso para vocês. Mas muito obrigada a todos que assistiram, realmente hoje está um dia mais do que especial. Vamos lá voltar para o Elton. O Elton, bem-vindo. Opa, tá finalizando aqui, tá? ó. Olha, esses arquitetos, viu, me deixam doida. Imagina, relaxa. É meditação. Eu estou brincando. O Elton é outro colega de Foz. É outro colega de Foz, maravilhoso. Aí, ó, foi. Agora foi. Agora a gente vai ter apresentação. Ai, mulher, deu um branco. Tudo bem, tudo bem. Vou desculpar porque você, né? Tá? Vamos lá. O Elton, bem-vindo à segunda edição da Semana Acordar. Eu estou adorando ter você aqui. Eu gosto muito. Olha, o Elton é parceiraço nosso na Uma Paz. Tudo que é evento que eu posso, que eu sei que o Elton tem como contribuir, né? Eu pego o Elton e falo, vem cá. E ele vai, contribui. Nossa, maravilhoso mesmo. Então, olha, te agradeço muito. E não vou falar mais, vou deixar para você agora tocar a nossa live. Vamos lá. Então tá joia. Bom dia a todos, pessoal. Espero que estejam bem, né? De repente, esse período que a gente está um pouco em casa, mas numa boa, tudo é o tempo certo, né? Então, eu vou tentar passar algumas informações, que nem no caso, a minha inspiração, né, como arquiteto, que, de repente, dentro da arquitetura, a gente passou para o paisagismo, buscando uma referência, assim, de enquadrar, né? Eu vou falar assim, vamos emoldurar os projetos com vegetação. Só que começou a criar mais dúvida, né? Que eu acho que, dependendo de cada um, né, busca alguma coisa a mais. E dependendo da parte familiar, ou sei lá, né, algumas referências, né, de muitos amigos, a gente vai tendo olhar para outras situações, né? Então, da partir dali, a gente começou a buscar essa parte também de comparar os efeitos da própria paisagem. Que muitas vezes a gente implantava algumas coisas e em 2 anos ficava legal, e depois de um certo período, começava realmente a dar para trás. O que é isso? As pessoas já não paravam na casa, a casa alugando. Poxa, mas que coisa esquisita é essa, né? Que a gente faz com tanto carinho, um planejamento bem implantado no melhor local, e essa atmosfera local, ela começa realmente a girar. Então, eu comecei a buscar através de energia, né, da matéria. E surgiu aquela questão do segredo. Olha que interessante, que eu vou dar bem no finalzinho sobre física quântica, ou neurociência. Então, é uma ciência que está entrando muito forte, e a gente, de repente, pode associar nossas criações, né? Então, para vocês terem uma ideia... Oi? Desculpa te interromper, só para a gente não quebrar aqui o negócio. Você precisa, por gentileza, autorizar no Google Drive, não põe como particular, porque senão o Daniel não consegue acessar. Coloca a pasta como para quem tem o e-mail. Consegue?
Deixa eu ver aqui. Eu acho que, deixa eu ver. Acho que se você vai lá no Google Drive, ele aparece como privado, né? Aí você autoriza o Daniel, quem tiver o link, né? Pronto. Aí é só o Daniel, nem eu tenho. Ah, tá joia. Peraí, vamos ver se deu certo. Daniel, por gentileza. Ah, eu estava falando, hoje eu ouvi uma definição, né, que eu vou adotar com o Daniel, que é o oráculo cibernético. Daniel, nosso oráculo cibernético, está lá resolvendo. Olha, É, nosso oráculo. Deu certo, Daniel? Momentos de... Bom, vamos continuando, Elton. Então, você estava falando da questão da energia, o porquê que aquilo não está dando mais certo. Então, de repente, dentro de uma criação, a gente começa a perceber que existem mais situações no comando, né? Então, deixa eu ver aqui como é que ele faz. Abrir. Ele fala para compartilhar, é isso? Isso, aí você vai compartilhar, você pode pôr assim, compartilhar com quem tem o link. Que aí é o link que você mandou para o Daniel. Porque tem várias opções, pode ser público, não há necessidade de ser isso. Ah, tá jóia. Tá puxando aqui. Interessante, Helena, que de repente eu comecei a buscar também em cima da arte. Por isso que eu comecei a falar um pouco de artista. Então, um dos quadros nossos é plástico derretido, tá? Com expressão de Shodô. Shodô é o movimento dos pincéis, né? Então, comecei a fugir um pouco da arquitetura e comecei a buscar a expressão da mão, né? Então, essa expressão da mão, né, me chamou muito a atenção nesse ponto, né? De repente, transmitir através dessa respiração, né? E a gente poder transportar essa energia, né? Então tem todo vamos falar assim, um ritual, né? E dentro de algumas situações também que eu acabei observando, né, dentro dessa arte, que essa arte era utilizada pelos samurais. Então, dependendo do movimento da espada, eram os kanji, os movimentos de entrada, saída, né? Então, para cada povo, né, às vezes ele olhava ali e ele não conseguia entender onde começava, onde terminava o Shodô, né? Então, eu comecei a buscar essa respiração, o movimento da mão. Então, você faz realmente uma dança em cima dos painéis, né? Esse aqui é de 2008, né? Alguns quadros viraram patrimônio ali da prefeitura da cidade de Bauru, interior de São Paulo, 5 painéis grandes. Que legal! Uau! E depois eu voltei de novo para arquitetura, né? Aí comecei a entrar mais forte nessa parte de paisagem, né? E energia da terra. Isso me envolveu numa situação assim, até hoje, né? Me chama atenção. Então, conexão com a terra, né? Então, a partir dali, a gente começou realmente a trabalhar em cima desses elementos. Eu não sei se deu certo. Será que deu? Vamos ver. O Daniel... Senão a gente vai direto na apresentação. Deixa quieto. Não, senão a gente vai... O Daniel vai te explicar como é que você mesmo coloca. A gente já explicou, mas a gente faz de novo. Vai dar certo, vai dar certo. Peraí. Ah, sim. Então, aí voltando à situação, aí comecei a entrar na paisagem, né? E comecei a perceber que, de repente, o próprio espaço, ele tem um histórico, né? Então, muita gente vai morar no local e a gente não sabe da história do local, né? Isso é perfeito falar disso, porque... Aí eu acho que vou passar só o vídeo? Não, só o PDF mesmo. Ah, é? Então tá. Você quer já ir passando o PDF ou deixa para mais tarde? Pode. Daniel, tenta ver se a gente consegue passar o PDF. Deixa eu desligar aqui um negócio. Peraí. Ai. Pronto, está muito barulho aqui. Música para os ouvidos. Agora tá tranquilo. Tá com o ventilador, porque aqui eu tenho que ficar com tudo fechado, né? Pronto. Tá aí, espetáculo. Obrigado, Daniel. Grande Salvador.
Então, agora, peraí que eu tem... sou chata. Daniel, dá para colocar, se aparecer essa barra de cima, não? Só o... Acho que não, né? Porque está em PDF, né? É verdade. Não sei se dá, mas acho que dá. No modo de exibição, não, só nesse formato. Tá bom, então vamos embora. Tá. Perfeito. Vamos lá, Welton. Então, como me chamou muito essa atenção do tema de energia, né? Então, eu gostaria de convidar todos a participar dessa situação de cidade, né? Vamos entender a cidade e como é que os seres humanos, né, os seres vivos, se comportam dentro desse espaço, né? Então, dentro dessa situação, eu coloquei o nome na questão de um organismo vivo, que ele pulsa, né? Então, a Terra é átomo, ela vibra, né? E essa expressão da força da Terra, todos os seres vivos acompanham. Olha que interessante, né? Agora, de que maneira, né? Pode ser o próximo, Daniel, fazendo favor? Aí, joia! Então, você vê, olha como é que forma a cidade, né? Então, as cidades, né? As primeiras cidades formaram-se próximos aos grandes rios e próximos às águas que eram essencial para a agricultura, né? Então, você vê, então, todo, onde você tem água, você tem vida, né? E você tem infraestrutura. Então, dentro disso daí, você começa a ver que os nossos antepassados, né, ou povos antigos, já tinham realmente uma situação de se alojar em espaços onde tinha rio, porque a maioria era nômade, né? Então, a partir de 8.000 a.C., eles já começaram a se localizar em alguns espaços, né? Pode ser o próximo? Opa, legal. Então, aí dentro dessa situação, a gente começa a ver que todo o universo ele está integrado, ele está todo mundo trabalhando junto, né? Então, eu coloquei essas duas fotos, né, que mostram uma folha seca, né? Interessante que a gente começa a ver os ramais, né, principais, secundários, terciários, e depois a gente tem uma situação um pouco da visão de uma cidade, do mapeamento, né? Então, de repente, a própria situação da cidade, ela também desenvolve uma ramificação, né? Então a gente começa a perceber assim que os ramais principais é onde flui, né? Vamos chamar a energia ou a seiva. E a cidade também, ela começa a acompanhar esse mesmo ritmo, mas esse ritmo é dotado da situação do planeta. Então ele joga eletromagnetismo e tem todo esse fluxo, né, de polaridades e fluxo de alimento, né? Pode ser o próximo? Daniel, o próximo? Aí, joia! Então, e aí a gente começa a perceber que, como eu gosto muito de água, né? Por que água? Porque a água realmente onde ela recebe muita informação ou energia e libera informação, né? Então, o que eu coloquei aí é que a cidade de São Paulo realmente tem muitos rios, aproximadamente 300 rios visíveis, né? Agora, a gente desconhece, às vezes, os rios não visíveis. O que é? Os rios subterrâneos, né? Então, tudo que você realmente coloca de energia nessa água, volta para os seres vivos, principalmente o ser humano, que tem mais água, que é, em média, 70%, né, de água e sais minerais, né, o adulto. As crianças têm perto de 80% de água. Então, quer dizer, tudo que tem na água, que você joga a informação na água, acaba voltando para todos os seres vivos, né? Até os seres, vamos falar assim, insetos que tem uma quantidade mínima, mas tem água, né? Então, todo mundo vibra em cima desse planeta água, né? Pode ser o próximo? Joia! E é isso aí, ó. Então, de repente, a gente começou a perder essa conexão com a Terra, né? É que eu comentei com vocês no início, o que é essa conexão com a Terra? É que, de repente, antigamente, quando as pessoas iam comprar um terreno, né, ele, antes de comprar o terreno, ele não localizava se o local era nobre, de status ou não. Simplesmente ele ia perceber o que está acontecendo naquele terreno. De que maneira? Se você tinha um campo, ele observava os animais, por que os animais ficavam em determinados lugares e não só em outro, né? Agora, quando tinha uma casa, ele buscava informação, quem que morava na casa, se ali foi agricultura, se teve pesticida, as pessoas morriam do quê? Que tipo de problema de saúde? Então, ele puxava realmente
um histórico do local, porque futuramente ele gostaria de morar lá. Agora, essa precaução é porque se as pessoas estão doentes, ele também vai ficar doente. E às vezes sequelas, né, que de repente são irreversíveis. Então, de repente, a gente começou a perder essa razão de entender o espaço, né? Até a história do espaço, né? Porque você começa a ver que a história, ela sempre é a mesma, né? Ela evolui nos carros, ela sai das charretes para os carros, mas a história sempre é da mesma maneira acontecendo naquele espaço. Então, nós chamamos isso de teatro energético, né? E nós somos os personagens, então a gente vai atuar conforme esse teatro energético. Então, a partir dali, a gente começou a perder essa conexão com a Terra, então a gente começou a ver a Terra muito como cartesiana, né? Uma visão cartesiana, racional, né? E perdemos a visão dos nossos antepassados, que o planeta, né, todo o sistema, até os outros planetas, né, tem uma visão linear. De que maneira? Ele tem um comportamento de caminho. Então, por isso que as pessoas observavam, né, e associavam as coisas. A partir daí, opa, tem coisa aqui, né? Então, a partir dali, ele começava realmente a ter mais segurança no que ele ia investir ou não, né? Pode ser o próximo? Joia. Então, aí dentro dessa situação, a gente volta a essa questão do território. O que é território? Então, além de ser uma energia, né, que está sendo liberada pela Terra, porque a Terra em si, ela tem um núcleo, né? Vamos chamar assim, ela libera o gama, tá? Só que a partir que esse gama ele vai transitando pelo subterrâneo, chega até a superfície, ele vai encontrar uma série de coisas, tá? E vai chegar até a Terra totalmente o gama distorcido. O que é isso? O gama distorcido, ele cria também vamos falar assim, de pH, né? O espaço ele vai se tornar mais tóxico, né? E, de repente, vai ser melhor para alguns seres e para outros não, né? Nesse caso, né, eu coloquei essa fotografia que são formigueiro, cupim, você vê, essa foto mais abaixo é de uma represa que foi... teve um momento de seca, né? E mesmo na seca, ela começou realmente a soltar esses cupinzeiros, né? Então, como a gente começa a ver isso daí, a Terra é igual a nossa pele, né? Então, quando a gente come algumas coisas erradas, né? Para onde vai sair essas toxinas? Ou sai pela pele, né? Ou sai pelas fezes. Então, a Terra é a mesma coisa. Então, a gente fala de micro e macro. Então, quando a gente começa a observar onde tem lugares que tem muito cupim, erupções, né? Vamos chamar de espinhas da Terra, né? Realmente o lugar é tóxico, né? Então, se você morar num local desse, você vai ter sérios problemas de saúde. Por quê? Porque como o nosso corpo é água, né? Então, a gente tem que manter um certo pH, né? Pode ser o próximo? Joia. Aí, dentro isso dos seres... dos insetos, né? Agora que a gente começa a ver também na parte de vegetação, também é um termômetro, é um sinal de que a coisa não vai bem, né? Porque aquela árvore da esquerda está saudável e a outra está dodói, né? E tudo mais. Então, dentro dessa situação, a gente começa a perceber que existem certos locais, né? Que são saudáveis ou enfermos, né? Pode ser o próximo? Opa, legal. Então, aí dentro da categoria das árvores, você vê, olha que interessante, uma árvore que realmente não foi germinada no local e foi plantada, você vê, a fotografia da esquerda, na parte superior, né, você vê, a gente começa a ver cancros. Então, isso não é normal numa árvore. Então, toda a situação que vem tóxica do solo, né, a árvore também é um termômetro, é um sinal, né, então ela mostra para a gente, opa, tem coisa errada aqui. Né? Depois, aqui um pouco mais à direita superior, outra árvore também ao fundo retorcida, né? Você começa a ver que ela tem uma expressão de agonia, quer dizer, alguma coisa também não está legal na Terra. Né? E depois nós temos uma outra árvore ao centro, abaixo, né? Também totalmente deformada, né? Anomalia. Então, quando a gente começa a perceber essas árvores totalmente retorcidas, que não fazem parte do espaço, né? Ela realmente começam a nos mostrar essa toxicidade. Agora, imagine você morar ali em cima e a gente tem mais água, né? Problema sério. Pode ser o próximo? Opa, legal. Então, esse daí, de repente, é um jardim de paisagismo, onde foi implantado algumas árvores, né? E, de repente, as árvores, elas não ficaram na perpendicular.
a gente começa a perceber que as árvores do canto, elas fogem de alguma coisa que tem no centro, né? Pode ser o próximo slide, isso. Então, no disco vermelho, a gente começa a ver que parece que tem alguma coisa que está nascendo ali nesse jardim, que de repente as árvores estão fugindo, né? Esse pezinho, elas saíam correndo, mas do contrário, o que ela faz? Simplesmente tira a copa, né? A partir que ela tira a copa, é onde ela não tem um impacto maior, né? Porque essa frequência de infravermelho, ela tende a machucar essas árvores. Então, ela tenta fugir, né? Tirando a copa. Pode ser o próximo? Aí. Então, outra visão, né? Do território, você vê, olha as árvores como é que são, né? Então, à esquerda superior, você vê, a árvore, ela nasce em forma de V, abrindo, quer dizer, ó, tem alguma coisa saindo da terra, né, alguma frequência que não é benéfica para ela. Depois nós temos da direita também, são pinheiros, né, na Polônia, tá vendo? Olha, ao fundo a gente vê vários pinheiros perpendiculares, mas por que essa área, ela tá essa forma de bengala, né? Depois nós temos aqui mais abaixo, né, um senhor sentado num banco e duas árvores nasceram também em forma de V, né? Uma para cada lado. E, na verdade, ela teria que nascer na perpendicular, como diz o desenho vermelho, né? Pode ser o próximo? Oba, legal. Então, aí o território, o que a gente começa a perceber o território, né? Que, de repente, existem elementos abaixo da terra que começam a machucar essa árvore, que embaixo que a gente chama de nocivas, né, que é um rio subterrâneo, tubulação de esgoto. Então, muitas vezes, a árvore era saudável antigamente, mas depois que essa água subterrânea ou foi colocado algum esgoto, alguma fiação, né, ela começa realmente a machucar a árvore e, de repente, a sair esse tipo de cancro, né? Mais ou menos esse machucado a aproximadamente 1 metro de altura no tronco da árvore. É o que acontece nas nossas casas, né? Quando a gente começa a ter infiltração na casa, a tendência é aflorar mais ou menos na altura de 80 centímetros. Então, é isso que acontece com a árvore, né? Pode ser o próximo? Oba, legal. Então, aí o mundo vivo, né? O mundo antigo, ele sempre tinha essa situação de observar mais. Então, ele observava mais, comparava mais e tinha as precauções, né? É o que a gente tinha antigamente nas nossas famílias, né? E, de repente, antes de a gente comprar qualquer produto, a gente pesquisava muito. E, de repente, como a gente tinha mais interação com nossos vizinhos, né? Então, de repente, o vizinho fala, olha, eu comprei tal coisa, eu não gostei não. Ah, então não vou comprar. Então, hoje as pessoas não têm essa interação, né? Não só com a natureza, mas com as pessoas que moram ao seu lado, né? Então, é interessante isso que... Oi. Deixa eu te falar. Aqui onde eu moro, aqui na Fazendinha, a gente tem um WhatsApp, um grupo de WhatsApp com mais de 150 mulheres. Cara, se for um produto ou um profissional que pisou na bola, ele está eliminado. Foi para o paredão e saiu imediatamente, porque a gente troca essas informações. Então, é bem isso. E eu queria agradecer aqui, viu, meninas? Porque é incrível. Se alguém vai... Por exemplo, né, tá difícil de achar as máscaras, né, as adequadas. Se alguém encontra, tá na rua, encontrou aquilo, fala, olha, estou aqui em tal lugar, encontrei, alguém quer? A pessoa passa já o dinheiro e ela traz. Então, isso, antes da pandemia, a gente já tinha essa relação. Agora, nesse momento, isso é fundamental. E eu falo, ter vindo para cá, né, para esse lugar que as pessoas consideram distante, tal, tá fora do centro, né, digamos assim, me fez resgatar coisas incríveis. Tudo isso que você colocou, observar mais, comparar mais, tomar as precauções e esse sentido da coletividade. Exatamente. Eu sou muito grata a essas queridas que me acolheram aqui desde que eu pisei a primeira vez, né, no Halloween de 2016, nunca vou esquecer. Eu limpando a casa, bateram aqui e falaram, você vai para a festa? Imagina, eu já estava vestida, né, de bruxa, né, de vassoura na mão, pano na cabeça. Eu falei, não, eu não vou para a festa, eu estou aqui. Mas, assim, eu queria agradecer, e eu acho que isso que você está trazendo é muito importante, principalmente nesse momento. A gente está
tem essa oportunidade de resgatar essas coisas que você está trazendo. Estou adorando, vamos lá. Opa! Então, pode ser o próximo? Aí. Então, aí as pessoas observavam mais os espaços, como eu falei para vocês, quando o pessoal ia comprar um terreno. Então, tentava resgatar mais informações, né? Sempre criava uma dúvida. Mas será que é bom, fulano? Quer dizer, acho que era interessante a gente também não só trazer qualidade para tudo que entra dentro da casa, mas para tudo que a gente consome, né? Muitas vezes a gente fica doente porque as coisas já entram errado dentro de casa. Então, vamos ter mais atenção, responsabilidade, né? Que nem hoje em dia se fala muito de lavar a mão, de repente qualquer produto que você traz de fora, você lavar. Eu lembro que minha mãe fazia isso antes, né? Tudo que passava, entrava dentro de casa, ela passava um pano molhado, né? Com álcool, alguma coisa assim. E aí hoje a gente, nesse ritmo frenético, a gente deixou de baixar a nossa velocidade e deixou as coisas entrarem à vontade. Então, opa, menos. Então a gente tem que segurar um pouco isso, né? Com mais atenção. Vamos lá, o coisas próximo? E pessoas, né, Welton? Também as pessoas vêm com energias às vezes complicadas. Isso mesmo. Então, aí eu coloco essa imagem, né? Essa imagem é dos etruscos, tá? Isso daí é uma imagem de 8.000 a.C., tá? Ele está fazendo uma retirada de um fígado de um animal, que é um boi. Por que isso? Porque ele, dentro da filosofia, como eu falei para vocês, que a Terra é um teatro energético e nós somos os atores. Então, a gente vai atuar conforme esse teatro, né? Então, dentro da toxicidade e da radiação, né, que a gente pode chamar assim, vibração, dependendo do pH do solo, a gente também vai ficar ou saudável ou doente. Então, de repente, se esse animal estava em determinado local do curral, né, então ele falou, opa, será que esse animal ele está saudável, né? Então ele retirava o fígado do animal. Por que o fígado? Porque o fígado é o filtro de nosso sangue. É como a gente vai fazer qualquer cirurgia, a gente não tem que fazer exame de sangue para ver nosso pH. Se o nosso pH estiver muito baixo, a gente não está legal para fazer essa cirurgia. Então, a gente tem que, melhorar. Então, eles analisavam através do fígado. Agora, não é só ver. Então, eles tinham essa filosofia. Você vê, ó, há 8.000 a.C., então eles pegavam o fígado do animal e colocavam numa bandeja de bronze. Por que bronze? Né? Porque o bronze ele reage com ácido. Então, depende da acidez do sangue, colocando em cima dessa bandeja, né? O sangue ele ficaria um pouco mais avermelhado, né? Que seria uma situação mais ácida, ou um pouquinho mais amarelo, que seria um pouco mais alcalino. Então, dentro dessas reações físicas e os metais, né? A parte de alquimia, ele tinha uma noção do que era aquele espaço. Então, não era só ver as árvores contorcidas, né? Mas ele tinha um outro elemento que ele poderia resgatar outra informação. Então, isso daí é chamado de hepatoscopia, sabe? Dos etruscos, há 8.000 a.C., tá? Pode ser o próximo? Joia! Aí, a partir daí, a gente começa a falar de precauções. O que é? Como é que a nossa casa ela está saudável, né? Agora, quando a gente fala casa, a gente fala a extensão da nossa pele. Então, como é que está a saúde da nossa primeira pele? Né? Nosso corpo. Como é que está a saúde da nossa segunda pele? Né? Que é a nossa roupa. Qual a qualidade da nossa roupa? É algodão? É sintética? Né? É feito de alguma tinta química, orgânica? Você vê, os trabalhos do Alexandre é fantástico, porque a partir daí vem de uma situação biológica, e tudo que ele faz não é uma coisa fria como a máquina, né? Sai através da mão, toda uma vibração gostosa, né? Agora imagine você se envolver com tecido com essa vibração biológica, é fantástico, né? Então a gente começa a perceber que a casa também é a nossa terceira pele, e ela também tem que ter qualidade, né? Então tintas mais orgânicas, né? Materiais assim mais saudáveis, menos eletrônicos, né? Principalmente em lugares que você mais fica, que não só no trabalho hoje de home office, né, para você ter mais dinamismo, mas principalmente onde você dorme, né? Então, elementos de madeira, lençol de algodão, quer dizer, vamos voltar lá para trás. Então, a gente começa a perceber que os elementos orgânicos, né, não assimilam a eletrostática, que deixa o nosso sangue dodói, ou então o nosso pH mais ácido. Então,
desequilibra todo o nosso metabolismo, né? Então, a partir que a gente começa a cuidar da nossa nave, né, ela vai responder legal, tá? Pode ser o próximo? Aí, joia. Aí a gente começa a perceber também os povos um pouco mais à frente, né, próximo de nós, né, que é o cidadão antigo, né, que são os indígenas, né, conhecedor das lendas, respeitador da natureza, porque ele ainda tem, né, muitos têm essa interação com o espaço, ele pode até chamar de deuses, né, o deus da natureza, os guardiões da natureza, né. Então, ele tem tanto esse respeito que ele sabe que tudo que ele devolve para a floresta vai voltar com muita qualidade para ele, né? Pode ser o próximo? Joia. Então, aí, essa questão também me chamou bastante atenção, por quê? Eu falei, qual que é o cidadão mais antigo, né, do nosso país, chamado Brasil, né? Aí eu busquei algumas informações, então, temos essa foto aí de 1500, né? E, de repente, a gente começa a perceber que a geração G, ela está bem concentrada no nosso país, né? Interessante que ela está concentrada justamente em lugares que tem mais água, né? O que é? Cerrado, né? E vem descendo. Passa por São Paulo e vai até Santa Catarina. Então, você tem realmente uma extensão de veias de água subterrânea muito intensa no solo, né? E como é que essa turma se virava com isso, né? Porque a gente começa a perceber que se o homem tem muita água no organismo, ele deve machucar bastante o efeito colateral no metabolismo dele, né? Então, essa tribo também, ela tem muito para nos ensinar. Então, eu fui atrás também de informações, né? Junto com o pessoal responsável pelos indígenas, né, a fazer visitas com os pajés, entender e buscar essa inspiração também, né, associar também o homem branco, né, que é a gente. Então, de repente, trazer essas inspirações para a gente entender o espaço, como arquitetura, né, esse teatro energético. Pode ser o próximo? Aí... Então, e aí, a partir daí, tem uma série de situações que, conhecedor de lendas, né? Então, de repente, você está no espaço, muitos chamam de boitatá, sei lá, tem uma série de situações que o pessoal enfatiza. Mas, na verdade, são efeitos do próprio espaço, né? Que ilude a nossa visão. Então, por isso que a gente tem que conectar com o espaço, abaixar a nossa biologia, respirar fundo, e a partir daí as coisas começam a vir serenamente, né? Então, existe uma situação, mas é o que a gente constrói, né? Que é a parte racional, cartesiana. Pode ser o próximo? Opa, aí tá jóia. E aí eu quis mostrar essa questão dos cangangues, né? Que é essa geração G, né? Os cangangues, olha que interessante a casa deles, como eram construídas, né? Ela não é feita na superfície, ela é um pouquinho abaixo da superfície, aproximadamente 1,40 m do nível do solo, né? Então, nós temos à esquerda ali alguns elementos ali de antepassados, né, dos índios, e depois a gente tem uma referência um pouco aqui à direita, de como que eles se alojavam. Então, as tendas eram feitas no horizonte do solo, né? E eles ficavam embaixo. Eu coloquei essa linha vermelha, porque quando a gente começa a desenvolver projetos de geofísica, né, associando um pouco à física quântica, a gente começa a perceber que tem lâminas também de energia, né, dependendo da altura do solo, né? Então, é interessante que até nisso, né, parece que dentro da formação dos antepassados, né, o espírito deles, realmente direcionavam eles para locais assim mais saudáveis, né? Então, eles ficavam um pouco abaixo, né? Pode ser o próximo? Oba, joia! Então, depois eu começo a entrar um pouco agora na atualidade, né? Dependendo da cidade que o pessoal mora, de repente o nome dos locais começam a surgir nada por acaso, muitas vezes é pelos fatos, né? Então, e muitas vezes, quanto mais antigo, é que a gente começa a perceber que tem uma origem dos índios Tupi-Guarani, a linguagem, né? Pode ser o próximo? E aí eu vejo assim uma questão que a gente começa a resgatar onde nós moramos. Por que a gente tem esse comportamento? A gente pode melhorar?
né? Então, eu coloquei uma situação ali bem interessante, que seria a parte do Carandiru, né? Então, você fala, poxa, aquele espaço é o Carandiru, foi uma penitenciária e tudo mais, mas antes da penitenciária era o quê? O que chamava do local, né? Então, vegetação falsa, campineira e parasita de árvores. O que é parasita? Ela estrangula, estranguladoras, né? Então, você vê até uma árvore que, de repente, é saudável, ela pode ser engolida por um sistema. Então, se você coloca o homem branco ou qualquer ser humano no espaço, realmente ele vai criar uma outra temática de teatro energético. Então, a gente começa a perceber que o espaço, ele está realmente vibrando e a gente vai junto com ele, né? E foi interessante... Mas, Welton, desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, sim, aí você está falando da área antes do Carandiru, né? Que acho que essa foto, 1920, né? Sim. Antes da construção. Aí construiu, aí implodiu, hoje é o Parque da Juventude. Eu vou falar a minha experiência, né? Ótimo. Quando eu vou ao parque, existe, quando eu ia, né? Porque agora não vou mais. Existe uma parte que ainda tem, tipo, umas, eu chamo de ruínas, mas enfim, algumas coisas que ficaram lá. Sinceramente, a gente até fez um trabalho, a Rita Alves fez um trabalho lá de poesia, e é uma energia muito estranha. A gente não se sentia bem lá, e é esquisito. Não é o meu parque preferido, desculpa, Rosa Clias, não sei que projeto seu, mas não o projeto do parque, né? Eu não sei, ali existe alguma coisa que não sei se é porque a gente sabe que ali foi uma penitenciária, mas, sabe, não dá liga ali. Tanto que o projeto da Rita é maravilhoso, foi maravilhoso, né? Que era o Caminho Efêmero da Poesia, e ela fez sobre essas estruturas, né, abandonadas, vamos chamar assim. Sim. E também foi feito no Ibirapuera, completamente diferente a relação, né? Você sabe disso. Exato. Mas então eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é a energia que predomina, né? É a primeira ou é a mistura de todas elas? Então, é a primeira, é ancestral. Depois dessa situação, Helena, ela só vai potencializando. Por que a gente fala potencializando? Porque ele já tem uma vibração distorcida, que já faz parte do ecossistema. O tipo de árvores, o tipo de insetos, então todo mundo está ali, então o espaço está em equilíbrio, mas não é para a gente, que tem bastante água, é para eles, né? Aí, a partir que a gente começa a construir edifícios com concreto e aço, você vai aumentando um pouco mais essa frequência, que nós chamamos a casa de terceira pele. Então, essa pele não respira, ela vai comprimir mais ainda, né, o nosso corpo e nossa psique. E a partir que a gente começa a entrar numa era tecnológica, a gente começa a colocar muito mais eletricidade, quer dizer, o espaço vai se tornando muito mais agressivo. Então, as pessoas ficam agressivas, né, e começa a surgir um monte de doença inexplicável. Mas a partir que você começa a ver que depois que começou a implantar determinados materiais, você vê que o negócio piorou. Opa, depois a gente colocou tal coisa, a coisa começou a tomar outra forma. Olha o comportamento dos seres, como é que está. Então, é onde a gente começa a associar paisagem, tempo e espaço. Olha que coisa. Então, dentro disso aí, a melhor maneira é você corrigir a frequência do solo. Foi aí que a gente colocou uma litopuntura na frente da biblioteca. Baixou. Olha que interessante. Então, às vezes você busca informações lá fora, né? Então, do mesmo jeito que a gente faz a acupuntura no nosso corpo, em pontos nevrálgicos, né? A terra, como eu falei para vocês, que é uma pele respira, né? Como eu mostrei também as espinhas, né? Você consegue também sedar essa frequência através de uma rocha. Olha que coisa linda. E quando que você colocou essa litopuntura lá? Vai para 2 anos no eu não fui lá depois disso. Não, tá. O pessoal achou fantástico. Só que eu precisava colocar mais rochas, né, até maiores, para poder abraçar todo o parque. Então, eu coloquei ali na frente, quase próximo ali ao metrô. Então, pegou mais a biblioteca. Né? Então, são situações... Que é praticamente a entrada, né, do principal do parque, né? Ali é onde, se eu me lembro bem, onde tem mais fluxo, né, de pessoas. E olha, deixa eu só contar uma história que agora me veio com relação àquele lugar. Você sabe do meu envolvimento, né, com a questão da acessibilidade, pessoas com deficiência e tal.
E eu fui, me lembro agora o nome do evento, era uma visita, né, com pessoas com deficiência visual. E eu fui, né, fui acompanhar. E foi muito interessante, porque a gente visitou lá o espaço e depois a gente ficou reunido nessa praça que tem, né, aquele espaço aberto que tem na frente da biblioteca, vou chamar assim. Foi muito interessante observar a reação dessas pessoas também. Ah, eu lembro, a gente foi ver, era uma exposição do... Ah, caramba, agora fugiu. Ele fez também no Parque Ibirapuera, do Eduardo Churur. Ele fez uma... a gente levou lá esse pessoal para ver, e era um negócio de um labirinto e tal. E foi muito interessante também observar, né, essa questão, porque quando você não tem, né, um dos sentidos na sua total capacidade, vamos chamar assim, né, atuando no 100%, os outros são... Né? E aí, quando eu olhei, né, para aquele pessoal, aquele grupo, eu falei, caramba, não sou só eu, óbvio, que estou sentindo. Então, eu te falo, aquele lugar... Agora eu vou gostar de voltar lá e ver com essa litopuntura, porque realmente quando eu fui, né, já faz mais de 5 anos, acho, 6, sei lá. Mas que legal, Elton, muito legal. Então, só para preencher, né? Litopuntura é acupuntura na terra com rocha natural. Então, a gente usa a rocha, né, aplicada nesse ponto nevrálgico, e você cede o espaço. Aí você deixa, a rocha realmente acaba sendo mais um elemento, né, para ornar com paisagismo, não é um monstrinho, né, que a gente coloca ali no computador. Então, é um elemento natural, e está ali embelezando e limpando o sistema, né? Vamos para o próximo? Não sei como é que está meu horário. A gente tem... Peraí, deixa eu ver. 8 minutos. Então, vamos rapidinho. Então, você vê, ó, outra situação também, ó, é o bairro Tatuapé, né? Você vê, veio do nome tupi-guarani de caçar tatu a pé. Então, se tem tatu, o que o tatu come? Então, algum inseto, né, que existe ali, que cria uma anomalia no espaço, e a partir daí a gente começa a ver por que os prédios, né, eles não têm uma vida bonita, né, são meio apagados. Por quê? É reflexo da frequência da Terra. Né? Então, todo elemento, desde que sejam os elementos vivos ou serem inanimados, que as construções, também elas aparentam essa situação de visão ofuscada. Então, você olha para a casa, nossa, essa casa é tão bonita, mas não sei, tem uma coisa tão esquisita. Então, é reflexo do espaço, da Terra e da tecnologia de entorno. Né? Vamos para o próximo? Aí, agora peguei naquele ponto que eu gosto bastante, né? Que é o Vale do Anhangabaú. Olha que desafio, né? Por que eu falo desafio? Então, o índio ele chama a água do mau espírito. Então, quer dizer, se é um mau espírito, ele só passa, ele não mora ali. Agora, por que o homem branco ele quer construir ali? Por que as coisas não vão bem ali? Você começa a ver o teatro, né? Como é que as pessoas se comportam. E por isso chama desses espaços assim, com bastante anomalia, nós damos o nome de espaço de autodestruição. O que é? As pessoas se destroem ali. Agora, como é que a gente pode inverter o quadro? Né? Então, a partir que a gente tem o histórico do local, né? Então vamos entender melhor assim, na questão assim, como que a gente pode adaptar? Né? Qual que é o melhor ponto para construir? Quais são os melhores materiais para não assimilar e jogar para dentro do espaço? Né? Ou então, o que se faz muito na Europa é sempre contratar um biólogo da construção, né? Um geofísico, antes de construir, para que o local seja saudável e próspero. Então, realmente, ó, o Anhangabaú realmente é um grande desafio. Então, para tudo que você coloca ali, é polêmico. Por quê? Porque o espaço pede polêmica. Então, para você mudar esse teatro, você tem que trabalhar com a biologia do espaço, né? Entender o micro e o macro. Vamos para o próximo? Está quase acabando. E depois a gente começa a entrar nessa parte da ciência, né? Então a gente vê muita lenda, história do local, e a ciência ela começa a vir com essa linguagem, né? De tentar entender o átomo. Então a gente não vê só a matéria, os efeitos, né? Do espaço. Ele vem da parte do átomo, né? Que libera energia, né? Então, coloquei essa frase muito interessante, né? Que o Einstein ele fala que o azar não existe e Deus não joga dados, quer dizer, a situação ela está ali. Então a gente começa a ver o comportamento do espaço, né? Vamos para o próximo?
Aí, e aí nós temos vários cientistas, né, que de repente começam a tentar entender a matéria, né, o comportamento da matéria. Aí o Max Planck fala sobre a física, né, é o que a gente também trabalha com as rochas. Como é que a rocha, ela puxa, né, esses elétrons e libera esses elétrons? Então, a gente entendeu o comportamento do elemento, como é que ele atrai e puxa. Né? É como o pessoal faz o tal descarrego, né? Como é que você descarrega o corpo? Você toma banho de sal, ou faz algum elemento, a partir que você joga essa água, né, ela assimila e vai embora, e o corpo fica gostoso. E a gente tira toda a eletrostática, né? Corpo e mente, né? Então a gente tem todo esse pessoal aí que começou a avançar, né? Bastante. Então, uma das ciências que tem avançado demais é a física quântica, né? E a neurociência, tentando entender esse comportamento da matéria. Vamos para o próximo? Tá quase terminando. Então, aí o ser humano, a gente começa a perceber isso, né? Então ele recebe toda uma energia do piso, então ele tem todo esse efeito, né? Do espírito, na psíquica, né? Na parte de formas, né? E a parte do sol, né? Que são os astros, e o eletromagnetismo. Então, tudo isso cria um comportamento diferenciado no metabolismo e o comportamento dos seres humanos. Vamos para o próximo? Estamos quase. E aí tem essa questão que eu coloquei, né? Então, de repente, ó, a gente tem a percentuagem do corpo humano, né? Que o feto tem 100%, um bebê tem 80%, nós tem 70%, os idosos têm 50%. Agora, imagine toda essa população com essa quantidade de água, né? Morando em cima de uma cidade cheia de água, que você joga a memória e essa memória devolve para a gente, né? Vamos para o próximo? Aí tem essa questão que eu coloquei, que é um artigo francês, né, que ele fala assim das frequências, né? Então, dependendo do veio de água subterrâneo, ela tem esse efeito colateral em termos de um gráfico. Então, número 1, 2, 3 e 4, a gente vê picos, né? Então, é uma situação mais agressiva, né, que agride os seres vivos. Vamos para o próximo? Oba! E depois de toda essa matemática e tudo mais, aí tivemos esse grande homem, né, chamado Masaru Emoto, que dentro dessa frequência, ele começava a perceber que a água, ele mudava a forma, a geometria. Então, dependendo da geometria, você conseguiria ver se o espaço era saudável, né, ou enfermo. Então, dentro da imagem, né? Então, até aí, a ciência só conseguia mostrar em cálculos, né, ou teorias. Então, Masaru Emoto, ele trouxe bastante coisa legal para a gente. Memória da água. Tem até um livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Opa! É o último. Oba, o livro é bom, gostamos. Deixa eu ver. Ó, Mensagens da Água. Então, tudo que a gente joga para a água, ela é um computador biológico, ela assimila. Até é interessante você ver o ritual quando a gente faz, quando a gente é batizado. Então, tem toda aquela energia gostosa e joga no seu chakra. Olha como é que você é recebido, né, nesse universo, né, 3D, planeta Terra. Então, é bonito esse tipo de coisa. Então, a ciência começou a buscar mais a fundo essas teorias, né? Vamos para o próximo? Acho que o meu tempo está bem apertado. E depois, pode ser o próximo. E aí que a gente colocou, eu coloquei 2 trabalhos nossos, né? Um feito ali na Praça Oswaldo Cruz, onde há um ano e meio atrás tinha bastante moradores de rua. É o que eu falei para vocês, é um local assim que nunca dava certo. As pessoas encostavam ali, porque tinha muita frequência, né, de estresse no piso. Então, as pessoas iam ali com a mesma temática de cabeça, né? Então, o teatro, né, e os personagens. E depois que a gente colocou essa litopuntura, a praça, ela deixou de ter esses moradores. Ela começou a ficar mais limpa, as pessoas começaram a caminhar no espaço, começou a aparecer mais aves. Então, quando você muda também a frequência do piso, você começa a atrair também aves, né, avifaunas e polinizadores. E as pessoas entram no ritmo. Você vê, só uma rocha. Olha que lindo. Vamos pro próximo? Mas o Elton, mas peraí. Daniel, volta lá, por favor. Mas e essas pessoas foram para onde? Não, porque, tipo assim, algumas pessoas que chegam nesse espaço e, de repente, recebem essa mensagem gostosa, que antes ela estava recebendo só mensagem distorcida. Ela recebe uma luz e direciona o trabalho, porque, geralmente, a pessoa que está ali naquele local, ela quer se matar. Você começa a perceber que a maioria das pessoas, né, moradores de rua, eles são barbudos, cabeludos, porque dentro de algumas religiões
fala que essa maneira de você ser dessa maneira é você estar se escondendo do mundo. Então você tem que abrir para o mundo. Entendeu o mundo? A partir que você entende o mundo, opa, é aqui, ali, as pessoas, porque as pessoas têm saúde, as pessoas andam, elas estão vivas. Você vê, nos dias de hoje, né? É tão rico falar, nossa, eu estou vivo, né? Que as pessoas estão lutando pela vida, né? Em muitos hospitais. Então, valorizar esse potencial que você tem. Então, a partir daí, muitos que saíram desse espaço arrumaram emprego, parece que recebem uma luz. Porque a água, quando ela é gostosa, ela abastece o nosso corpo com bastante informação gostosa. A gente chama isso também de internet biológica, né? Então, se a água ela começa a levar informações gostosas, né, a pessoa também fica gostosa e cai um monte de insight. Então, as pessoas também começaram a se reconhecer que elas são capazes de um monte de coisa. Então, também foram também resgatadas com esse potencial biológico. Olha que lindo! Tá. Aí depois, acho que para fechar, né, que estou quase no limite ali. Aí depois aí tem umas perguntas, tá? Que eu queria que a gente pode fazer, né? Ou então a gente passa o teu contato, mas eu acho que vale a pena pelo menos mencionar as perguntas. Mas vamos lá, vamos terminar esse aqui. Bem rapidinho. Então, esse daqui foi um projeto assim, bem expressivo, né, no Parque Ibirapuera, ali perto da Marquise, onde uns anos atrás tinha o tal do rolezinho, e o pessoal não conseguia segurar essa turma. Aí a diretoria do parque, né, pediu para mim, seu Elton, o que você acha daquele espaço? Você acha que tem alguma coisa que a gente consegue segurar aquela turma e tudo mais? Eu falei, olha, está acontecendo uma pressão muito grande de muita água, veios de água liberando muita eletricidade, né? E para melhorar muito ainda, que a Marquise é aço, né, e concreto, quer dizer, toda essa energia que está sendo liberada pelo piso, né, ela é recebida pela laje e grande parte ela volta para baixo. E ao lado também a gente tem um gerador de energia, quer dizer, muitos elementos potencializando o espaço. E as pessoas iam ali para se acabar. Então, bebedeira, droga e tudo mais. A litocultura deu 40 dias, 43 dias, tá? Acabou o rolezinho. As pessoas não sentiam, tipo assim, ela tinha uma atmosfera psíquica, né? Ela ia naquele espaço, não fazia sentido com a pessoa dele. Então começaram a ir embora. Então a gente começou a curar muitos pontos, né, do Parque Ibirapuera com rocha, né? Trazendo bem-estar. Então as pessoas que passam por ali sentem uma coisa mais agradável, sabe? É uma memória saudável que fica dentro dela. Não é uma coisa que cria um trauma, né, dentro da pessoa e a pessoa leva para casa, né? Vamos para o próximo? Acho que estão quase fechando. E aí, mais ou menos, o mapa do projeto, né? Aqui tem 14, na verdade, a gente colocou 17 rochas, né? Do tamanho de 3 a 4 toneladas. Então, ela está drenando bioeletricidade do piso, acalmando o piso, né? Porque o Parque Ibirapuera também não era muito bem visto pelos índios, né? Porque era um local de charque. É o pau podre, né? O nome do Ibirapuera é pau podre, a tradução, então, né? A tradução, a interpretação. Então, se as coisas estão se desfazendo, né? Agora, imagine se colocar concreto, aço, e as pessoas ali em cima e tecnologia. Quer dizer, fica muito agressivo. Então, nessa pré-compreensão, o pessoal começou a dar espaço na Secretaria do Verde para a gente implantar e eles começaram a ver muitos resultados, né? Acho que o próximo, para fechar, a gente já vai para as perguntas. Aí, o que eu quero chamar para você, o tal do acordar? O acordar vamos entender o nosso universo corpo, a nave. O que é a nave? Nosso maior órgão é a pele. Então, né, vamos entender a nossa pele para conectar com o espaço. Vamos respirar, né, vamos usar o que a gente perdeu, né? A gente usa só o canal auditivo e visual. Vamos usar mais os 5 sentidos? Vamos explorar mais o espaço? Se você está no seu apartamento, explore os objetos. Fale com os objetos. Quando criança, você não conversava com as suas bonecas. Então, brinca. O dia ele fica muito mais produtivo e rico. Então, a gente tem essa conexão dentro da gente, desse lindo universo. E a partir que a gente vai tranquilizando o nosso corpo, né, e nossa mente, a gente começa a se tornar mais saudável, né? Então, dentro desse momento que eu vejo da pandemia, as pessoas estão muito ansiosas, então a gente tem que baixar a ansiedade. Através do quê? Esse comportamento nosso. Associa as coisas. Ah, não está legal ali? Opa, muda. Ah, tal coisa que veio para sua casa, a coisa começou a não ficar legal na casa, muda, sabe?
lugar de Wi-Fi em outro lugar, nada próximo ao quarto, de noite desligar. Quer dizer, essa situação que vibra, e o nosso corpo capta, né, é a questão da gente trazer saúde. Então, a pele é o nosso maior órgão, vamos cuidar dela. Então, vamos ver como é que ela está recebendo toda essa informação do entorno. Então, isso que eu queria passar para vocês, né? E acordar é conectar com tudo que está no seu entorno, desde que seja seres vivos ou seres inanimados. Fazem parte do planeta Terra, ou então vamos chamar de átomos, né? Poeira cósmica. Joia? Perfeito, Elton, que foi ontem o reverendo Elias falou isso, que o planeta é sagrado, né? Ele é sagrado. Ah, tá aí, pronto. Isso, olha, tá ali. Eu vou falar das perguntas, mas é legal deixar isso para o pessoal, pode fazer, tirar as dúvidas diretamente com o Elton por conta do nosso tempo, mas eu quero ler, só um pouquinho, Elton, deixa eu pegar Pode aqui. ser. Agora é com você, obrigado. Cadê, Juliana? Ó, tá aqui. O pessoal perguntando o seguinte: como transformar essa energia vibracional negativa de um determinado espaço? Você já meio que respondeu, né, falando do seu trabalho. É possível melhorar as vibrações energéticas negativas? Sim. Pode exemplificar? Exemplificou, né? Aí, tá aqui, acabou já respondendo. E a Regina fala assim, a Regina Reis, por favor, gostaria de entender melhor sobre o pH, solo e doenças. Então, aí eu indico que você, por favor, Regina, entre já em contato direto com o Elton. O Elton está nas redes sociais. Qual que é o teu Insta? @Elton Santos, é isso? Isso. Então, põe, por favor, na tela. É o Elton Santos. Eu vou escrever aqui. O Elton Santos. .geobiology. Tá nessa tela aí? Tá, é o primeiro. Ah, não, então pronto. Então tá aqui. E é isso, gente. Eu peço que você. Olha, o Elton é super acessível, generoso para tirar dúvidas, né? Tem esse trabalho bacana que ele sempre traz uma informação diferenciada, né? E detalhe, né? Uma coisa que a gente fez lá na Uma Paz, e espero que no futuro próximo a gente pode fazer. A gente faz um tour por todas as litopunturas do parque. E aí o Elton faz um exercício, inclusive, que é impressionante, que é na Praça da Paz, né, o Elton? Que é Exato. Muito lindo. A minha voz indo embora, mas tudo bem. E é isso. Então, eu acho que hoje foi um início, né, para vocês entenderem. Desculpa, pera só um pouquinho. Opa! Pronto, voltei. Então, foi um início, né, para a gente entender essa importância, como o Elton falou, das peles, né? Então, a nossa pele, o nosso corpo, a nossa roupa e a nossa casa. Né? Hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo essa pele, essa terceira pele. E tem tudo a ver aquilo que você falou também, o que a gente leva para casa. Você sabe, né? Minha mãe faleceu o ano passado e agora achei que ia ser mais rápido, mas com a pandemia a burocracia é maior ainda. Mas, enfim, muitas coisas lá da casa dela em Santos, que foi onde eu fui criada, estão vindo para cá, né? Algumas coisas. Mas eu tomo o cuidado, era minha mãe e tal, tudo bem, mas eu tomo muito cuidado quando eu trago isso para a minha casa. Eu pergunto para a casa se ela quer aquilo ali. É louco? Conversa. Mas eu pergunto. Tanto que eu trouxe uma peça que foi super engraçado. Ela entrou, né? E ela não entrava, ela não queria ir para lugar nenhum. Aí eu deixei ela aqui bem na entrada e falei, olha, o dia que você resolver, me fala que eu te coloco. Olha, isso demorou uns 6 meses, acho. Porque foi no final do ano que aconteceu. Menos. Final do ano, eu acordo, olho para a peça está lá gritando, me coloca ali. Gente, foi assim, ela saiu dali, entrou, estou até olhando para ela agora, e eu fiquei impressionada com isso, mas eu acho que é esse respeito que a gente tem que ter com o nosso corpo, que é sagrado, com o planeta, que é sagrado, né?
E uma outra coisa que eu acho bem legal, que a gente começou a olhar com mais detalhamento, né, a questão dos sapatos, a energia que a gente traz da rua. Isso é um negócio que eu tenho uma amiga, não sei se ela está assistindo, foi uma ex-aluna minha, que uma vez eu fui visitar a casa dela e ela já, na porta, ela já saiu distribuindo essas luvinhas de sapato, né? E eu falei, nossa, mas faz todo sentido. Isso foi bem antes da pandemia, tá? E faz todo sentido, porque você está trazendo um negócio que não é a sua energia ruim. Você está passando, né, o que você acabou de dizer, né? Então, gente, cuidar mais das nossas casas, né? Dos nossos, o ser que habita, né? O Deus que nos habita. E quando eu falo Deus, é essa coisa do universo. Fiquei muito feliz, viu, Elton, com essa sua participação, mais uma vez, né? Parceiraço nosso. E adorei, eu não sabia dessa história aí das telas, né? Também vamos conversar depois, vamos fazer uma exposição. Oba, eu já adorei que eu já fechei 1 ano de exposição lá na Umapaz, já estou doidona aqui querendo fazer. Mas até isso, muito, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. E olha, é um casal lindo, né? Ele e a esposa são fofos, né? Adoro, né? É verdade, eu tenho meus casais gostosos, assim, que eu falo, ai, gente, como assim? Se encontraram no universo. Então, parabéns. A Márcia é fofa, tem um negócio que ela me deu aqui, lindinho. Né? Então, assim, ó, só gratidão para vocês, muito, muito obrigada, viu? E parabéns. Pessoal, agora a gente dá uma paradinha, né? 2 horas a gente volta, e aí eu vou trazer o Bruno Rossi, que vai abrir a parte da tarde, né? Desculpa, e que é uma graça de menino que trabalha na Umapaz, e eu sou doida para saber o que a pessoa tem de legal, né? Eu estou vendo uma pessoa trabalhando, já trabalha bem naquilo que faz, mas eu adoro saber o que ele faz fora da Umapaz. E ele tem um trabalho de colagem que eu vou falar para vocês, não percam, tá? E depois vem Gustavo, que vai falar sobre a praia com maior extensão no mundo, que é o Abismo, né, horizontal, como ele fala. Vem, quem mais? A pessoa já doida aqui, né? A Mel, né, que também vai, a Pacola, que também vai me... A Mel é fantástica. Hoje, eu já falei, o dia está incrível. Depois, gente, Raul Canovas. Esse não é para perder mesmo, né? E Robson Melancia, que é um super grafiteiro, né, artista, né, plástico visual, que vai estar com a gente também. Então, olha, não percam, 2 horas a gente está de volta. Welton, beijo. Daniel, obrigada por enquanto. Nossa, né? Salvou eu, Daniel, sempre. Esse é o Daniel. Eu não quero qualquer pessoa trabalhando aqui comigo, não. E eu perturbo o Daniel, coitado. Nossa, mas a gente se adora. Tchau, gente. Até daqui a pouquinho. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Se cuidem. Isso mesmo.